Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo na nossa imersão na confeitaria Lucrando em 2021, porque esse sim será o ano que você vai dar o pontapé inicial, vai perder todo aquele medo de investir na sua profissão e se você não sabe de nada, também não tenha medo, porque eu vou te mostrar que é possível começar na confeitaria do zero, sem saber de absolutamente nada. Me chamo Rafaela Marinho, para você que não me conhece, sou a confeiteira por trás da Maricota. Estou na confeitaria há mais de 5 anos e foi através dela que pude ajudar milhares de pessoas a mudarem de vida. Hoje temos mais de 9.000 alunos online espalhados pelo mundo todo. E lógico também que através da confeitaria eu pude realizar uma boa parte dos meus sonhos. Então hoje eu estou aqui para te fazer um convite. Se você está na zona de conforto, se você não sabe por onde começar, se tem medo de começar do zero e não aprender, eu tenho certeza que eu vou te fazer perder esse medo e você irá aprender do zero, desde uma massa até uma decoração final com um chantilly e, lógico, muito importante também, vou te ensinar a vender e a lucrar. Então vem comigo que você irá aprender muito. Primeiramente, como eu te falei, aqui você vai aprender do zero. Para você fazer uma massa, o que é que você precisa saber antes de tudo? O que você precisa saber é do método que você vai ter que utilizar. Ai, Rafa, e qual método é esse? Massa não é massa em todo lugar? Não é a mesma coisa? Utiliza uma batedeira? Então, vamos lá. Na confeitaria, se você for estudar, se você for ler, você vai encontrar que na confeitaria, geralmente, a gente tem 3 métodos de massas diferentes. Primeiro, que é o método cremoso, que é justamente esse método que vamos fazer a nossa massa. Daqui a pouquinho eu explico os outros métodos. Então, no método cremoso, a gordura principal desse método é a manteiga. E o processo desse método é a gente colocar essa manteiga para bater na batedeira junto do açúcar. Mas veja bem, você não vai pegar simplesmente aquela manteiga que está na geladeira, gelada, endurecida, e vai jogar de qualquer jeito na batedeira e vai colocar para bater com o açúcar. Primeiramente, você tem que saber qual é a textura daquela manteiga. Com cuidado, porque minha temperatura é diferente da sua, possa ser diferente da sua, então a gente tem que sentir como é que está a sua manteiga. Então a dica é, não sei qual é a temperatura ideal para a minha manteiga, mas aí a gente pega uma colher e a gente vai sentir essa manteiga como se ela estivesse numa textura de pomada. Tá com aquela textura de pomada, tá aquela manteiga fria, a gente coloca para bater. A temperatura ideal para o batimento da manteiga com açúcar na batedeira, no nosso método cremoso, é de 18 a 20 graus. Mas não se preocupe com isso aí, porque se você não tem um termômetro para medir a temperatura, você vai utilizar a dica da textura de pomada. Então vai pegar uma colher, você vai sentir que sua manteiga ainda está fria. Quando passar a colher na manteiga, ela vai estar em textura de pomada. E cuidado, porque a manteiga ela é uma emulsão e ela é composta de gordura e água. Se você derrete essa manteiga ou se ela está numa temperatura muito alta, ela vai ficar derretida e com isso vai separar a gordura e a água. Depois que você bateu, formou aquele creme da batedeira, você vai ficar com o bolo endurecido, embatumado, né? Que nós chamamos assim. Então, se você quer aquele bolo leve, aquele bolo fofinho, utilize a manteiga em textura de pomada. Então, o processo do método cremoso é esse, a gente bater a manteiga com o açúcar na batedeira. Esse processo vai reter ar dentro da nossa massa, fazendo aquele creme fofinho e esbranquiçado no final. E é esse ar que vai dar leveza ao nosso bolo na hora que a gente for assar. Então, no processo cremoso, vamos utilizar a manteiga em textura de pomada com açúcar, levar para bater até formar um creme esbranquiçado
e fofinho. Então, o segundo método que você pode encontrar dentro das massas é o método espumoso ou o método esponjoso. Você vai encontrar sempre essas duas nomenclaturas e que o nome já diz tudo, né? Espumoso ou esponjoso é realmente aquele bolo esponjinha. O bolo vai ter leveza e elasticidade e vai ser fofinho como uma esponja. Porém, dentro deste método espumoso, você vai encontrar 3 formas de preparo. Então, veja bem. No método espumoso, você pode fazer um bolo sem gordura, utilizando apenas as claras dos ovos. E aí, dentro desse método espumoso, você vai encontrar vários tipos de massas. Massas sem gordura, que são massas feitas à base de claras de ovos. Massas com pouca gordura, que a gente utiliza o ovo inteiro e que a gordura principal é a gordura das gemas, que um exemplo bem simples é a pão de ló. E as massas com muita gordura, que nela a gente vai encontrar a falsa pão de ló, que é a genoase, que ela é feita através de manteiga derretida ou margarina, ou a chiffon, que ela é feita através da gordura principal, o óleo. E depois que você aprendeu o método cremoso e o método espumoso, chegou a vez daquele método mais simples e comum que você encontra por aí, que é o método por adição, também conhecido como o método direto ou manual. Aquele método que nossa mãe sempre costuma fazer em casa, que é utilizando apenas uma vasilha, mistura tudo e geralmente a gente sempre separa os ingredientes secos dos ingredientes líquidos, mistura, mexe e faz aquele bolo delicioso para a gente tomar com café na nossa casa do jeitinho que a gente ama. Ah, Raf, por que o motivo de tanta explicação? Isso vai fazer a diferença só para assar uma massa de bolo? E minha resposta é sim. Imagina só, você tem toda aquela receita da sua massa, mas na hora do preparo você não sabe nem por onde começar. Você não sabe nem o momento que vai adicionar a manteiga. Então é por isso que eu estou te ajudando, estou te explicando desde o zero para você ter propriedade naquilo que você faz e mostrar ao seu cliente e entregar também um produto de qualidade excelente, porque isso é o que toda confeiteira necessita para entregar um produto de qualidade ao cliente. E se você é a confeiteira que quer fazer a diferença no mercado, é através dessa aula que você vai fazer. Então, dando continuidade à nossa explicação, à nossa aula, já que você aprendeu o que é o método cremoso e é justamente esse método que vamos desenvolver a nossa massa amanteigada de cacau. É isso mesmo, você vai aprender uma massa amanteigada deliciosa e fofinha, aquela massa que todo cliente deseja comer e tenho certeza que é a massa que você vai fazer sucesso também. Então aqui eu tenho todos os ingredientes porcionados, que uma dica também muito importante é o mise en place, né? O mise en place significa o quê? A gente organizar todos os ingredientes antes da produção. Isso aqui vai otimizar o seu tempo e você não vai correr o risco de esquecer algum ingrediente. Imagina só, naquela correria da produção, a gente não organizou nada, a gente não sabe nem o que está fazendo, esqueceu de colocar um bicarbonato ou um fermento ou a quantidade correta do açúcar. Então o mise en place ele serve justamente para isso, para organizar e otimizar o seu tempo. Então, só seguindo a nossa explicação, vamos dar continuidade ao nosso método cremoso e que a estrela principal é a manteiga. Essa manteiga que já está em textura de pomada, eu vou colocar ela para bater na batedeira e a função dela é reter o ar na nossa massa, além de dar aquele sabor maravilhoso ao nosso bolo. Então, aqui eu coloco ela na batedeira. E depois que eu adicionei a manteiga, agora eu vou juntar com o açúcar. E para essa receita aqui, o meu açúcar preferido é o açúcar refinado. E a função do açúcar nessa massa é deixar a nossa massa doce, dar sabor também à nossa massa, porque imagina só, um bolo sem açúcar não vai ter sabor. E ele é responsável também pelo crescimento do nosso bolo. Então, como o açúcar refinado, ele passa por aquele processo de refinamento, o grão dele é mais fininho, dissolve mais rápido, é por isso que a nossa massa com ele vai ficar mais leve e úmida. Então, no método cremoso, eu vou colocar essa manteiga e o açúcar para bater
por uns 10 minutinhos ou até que forme aquele creme fofo e esbranquiçado. Porém, tenha cuidado caso você não trabalhe em um ambiente climatizado. O que é que vai acontecer? Devido ao calor do ambiente e o batimento na batedeira, esse seu creme pode ficar líquido. E para o resultado final do nosso bolo, não vai ficar tão bom. O que é que vai acontecer com o seu bolo? Vai ficar embatumado, ele vai ficar endurecido. E a gente quer aquele bolo leve e fofinho. Então, depois que temos um creme fofinho e esbranquiçado, agora vamos deixar ele reservado e vamos passar para o líquido do nosso bolo. E o líquido do nosso bolo será um buttermilk. Você pode me perguntar, Rafa, eu nunca nem ouvi falar em buttermilk. Então, se você não sabe o que é o buttermilk, eu vou te explicar brevemente e vou te falar também a função do líquido na nossa receita. O buttermilk é o soro extraído no processo da produção da manteiga. Então você vai encontrar o buttermilk facilmente nos Estados Unidos ou no Canadá. E lá a consistência do buttermilk é bem parecida com o nosso iogurte natural aqui. Então aqui, para a gente utilizar o buttermilk, a gente faz o quê? A gente faz adaptação. E para isso eu vou utilizar o leite integral e um ácido. Esse ácido tanto pode ser o vinagre ou o limão. Aqui, como é mais prático, eu vou utilizar o vinagre. Então, aqui eu vou colocar uma quantidade de vinagre na quantidade do leite que a receita pede e vou reservar por no mínimo uns 10 minutinhos. E o que é que vai acontecer? Esse leite vai talhar. E bem popularmente falando também, vai ficar parecendo uma coalhada, como se fosse uma coalhada. E a função do buttermilk na nossa massa é deixar ela úmida e fofinha. E em outras receitas de massas amanteigadas também você pode encontrar outros tipos de líquido, tanto derivados do leite, como suco de frutas ou até mesmo a água. E a função do líquido na nossa massa é para dar umidade e até mesmo o sabor, dependendo do líquido que você está utilizando. Então aqui já temos o nosso creme fofinho e esbranquiçado e vou adicionar a esse creme os ovos. Aqui eu tenho os ovos inteiros, ainda inteiros, né? Vou quebrar um por um e eu utilizo sempre uma balança para pesar todos os ovos. Por quê? O ovo, ele tem a função na nossa massa de retear, deixar a nossa massa aerada. Ele vai tanto ajudar a retear a nossa massa para ela ter leveza e crescer e tanto vai deixar também a nossa massa aerada, que é aquela massa fofinha e bem leve. E ele também tem a função de elasticidade, durabilidade e firmeza do nosso bolo. Então, caso você não utilize a proporção correta dos ovos na sua massa, você pode deixar uma massa mais pesada ou então aquela massa que pode afundar, aquela massa que você colocou ovo demais ou colocou em pouca quantidade. Então a nossa massa tem que ter estrutura e o nosso ovo vai fazer parte da estrutura da massa. Então aqui eu vou quebrar um por um. Enquanto isso eu estou pesando. Ai, Rafa, como é que pesa os ovos? Primeiramente, a gente vai quebrar em uma vasilhinha separada. Então, aqui eu quebrei todos os ovos, atingi um peso. Porém, eu quero um pouco menos de ovos. Então, eu vou misturar todos para poder pesar. E a dica aqui de pesar os ovos é que se sua receita pede 5 ovos, imagina só, você chegou no mercado e pegou aquela bandeja com aqueles ovos bem grandes e fez um bolo hoje com aquela receita que pediu 5 ovos. Amanhã você chega no mercado e já encontra aquela bandeja com ovo bem pequenininho e fez essa mesma receita. Então, tanto sua receita vai diminuir, né?
porque você está colocando uma quantidade menor de ovo e como sua receita pode também ficar alterada, porque a quantidade que você colocou não foi a quantidade adequada que a receita pediu. Então, por isso, é tão importante você utilizar a balança e pesar os seus ovos, utilizar a quantidade de ovos em gramas na receita do bolo. Se você quer uma receita precisa e exata, utilize a balança em tudo que você for fazer. Então aqui misturei tudo, bem simples. E agora sim é que eu vou pesar a quantidade de ovos que eu quero utilizar na massa. Cuidado para não separar a clara da gema e pesar aquela quantidade. Para pesar os ovos, tem que misturar todos eles e pesar de uma única vez. Agora eu vou ligar a batedeira em velocidade média e vou adicionar por partes, em 3 partes, melhor falando, esses ovos. Quando incorporar uma parte, eu adiciono a outra até finalizar todo esse processo. Não precisa bater muito, porque aqui nós já incorporamos bastante ar no batimento da manteiga com o açúcar. E se você bate muito, incorpora também ar em excesso a sua massa, ela não vai ter estrutura. Então ela vai crescer, crescer e de repente ela vai afundar ao meio, porque ela ficou muito leve. Estão incorporados todos os ovos. Aqui eu vou reservar esse creme e vou falar dos outros ingredientes, que são os ingredientes secos. Aqui eu tenho a farinha de trigo, bicarbonato de sódio e cacau em pó, cacau 100%. Então a farinha de trigo é o principal ingrediente da nossa massa do bolo e ela é a responsável pela estrutura, elasticidade e firmeza da nossa massa. E uma dica aqui é você sempre procurar no mercado aquelas farinhas de trigo que contenham menos proteína. Por quê? Uma quantidade menor de proteína na nossa massa vai deixar ela mais leve. Já que você não vai fazer um pão, você vai fazer um bolo, então o ideal é que seja uma massa com menos proteína para dar leveza e maciez à nossa massa. Já se for o caso de um pão, que não é esse caso, você pode utilizar uma farinha que tenha mais proteína. Então aqui ela é o ingrediente principal da nossa massa. Farinha de trigo peneirada, é importante passar na peneira, peneirar para reter ar na nossa massa e deixar ela aerada. A gente quer aquela massa amanteigada, fofinha e leve. Veja bem que sempre eu estou repetindo isso por aqui, porque eu não quero que no final da sua receita, do seu preparo, você tenha aquela massa pesada, aquela massa dura ou embatumada, né? Cuidado também no glúten. O glúten, ele é responsável pela estrutura da nossa massa, ele faz parte também, porém, caso você mexa muito essa massa no final de todo o preparo dela, você vai desenvolver glúten em excesso e aí ele não vai ter mais um papel tão importante na nossa massa. Ele vai deixar a nossa massa pesada. E nessa massa você vai encontrar o bicarbonato de sódio, que ele vai fazer a mesma função do fermento. Porém, para você utilizar um bicarbonato em uma massa de um bolo, ele tem que estar em conjunto com o ácido. Como no nosso buttermilk utilizamos o ácido, que for o vinagre, aí sim ele vai fazer a mesma função do fermento. E além disso, como será uma massa de cacau, ele vai realçar a cor da nossa massa. Então tá aí um segredinho para deixar aquela massa de chocolate tão escurinha, linda e perfeita, é utilizar o bicarbonato de sódio. E por último, temos o cacau, que ele é o responsável por dar o sabor na nossa massa. E também, juntamente com a farinha, ele ajuda a estruturar a nossa massa de bolo. Então agora vamos adicionar todos esses ingredientes ao nosso creme de ovos, manteiga e açúcar, intercalando cada etapa com o líquido que é o buttermilk. Então agora eu vou adicionar todos os ingredientes secos em uma única vasilha. Misturar.
e adicionar o creme. Aqui eu vou colocando por partes, intercalando com o buttermilk. E misturando com o fouet delicadamente em movimentos circulares. Então, depois da massa toda preparada, agora vamos colocar nas formas onde vamos utilizar para assar. Aqui eu estou utilizando 2 formas e vou fazer sim 2 bolos. Porém, na teoria são 2 bolos, porém na prática será apenas um bolo. Por que você está utilizando 2 formas, Rafa? Então anote aí, a dica sempre é utilizar mais de uma forma. Primeiramente, se você coloca uma quantidade de massa em apenas uma forma, por mais que ela seja alta, primeiro vai demorar muito tempo assando essa massa e você não quer passar aquele tempo muito prolongado assando apenas um bolo, né? E segundo, se você não tiver espaço suficiente para o seu bolo crescer, você vai perder toda aquela estrutura. Então, é por isso que você pode ter um bolo solado ou um bolo afundado, porque o seu bolo vai crescer e de repente ele vai afundar, ele não tem espaço para crescer totalmente e ficar aquele bolo lindo, uniforme. Então a dica é sempre utilizar mais de uma forma. Então aqui eu vou porcionar essa quantidade de massa, que é para apenas um bolo, nessas 2 formas. Vou assar o meu bolo, vou deixar ele lindo e ainda vou assar em um tempo mais curto. Rafa, eu posso utilizar mais de 2 formas? Pode sim. A dica é mais de uma forma, porém você pode utilizar quantas formas você quiser. Vai depender da quantidade de massas que você vai fazer o seu bolo. E para você ter aquele bolo bem lindo por fora, dependendo do tipo de bolo que você vai utilizar, se for um bolo nu, a gente tem que deixar ele bem lindo por fora. Bolo nu que eu falo são aquelas famosas naked cakes, né? E se for um bolo com cobertura de chantilly, como vamos utilizar, não precisa você untar as laterais, precisa untar apenas um fundo e deixa as laterais sem untar. O que é que acontece quando a gente unta? Quando a gente unta toda a lateral do bolo, na hora que o seu bolo assou, ele vai diminuir um pouco de tamanho nas laterais. Então, para a gente não perder esse tamanho do bolo, a gente vai untar apenas o fundo, já que vamos utilizar esse bolo para um bolo com cobertura de chantilly. Então aqui eu tenho um desmoldante, que é um substituto da manteiga. Caso você não tenha desmoldante, você pode utilizar o quê? Manteiga e enfarinhar essa forma. Como a massa de chocolate, você poderia até utilizar o próprio cacau junto da manteiga. Então aqui eu coloco um pouco do desmoldante apenas no fundo. Se você quiser, pode passar a mão ou um pincel, só para espalhar um pouco. E agora eu vou dividir essa quantidade de massa em 2 formas. Então, quando eu falo que é para você assar o seu bolo em mais de uma forma, é justamente para ele não demorar tanto tempo assando. E o que pode acontecer? Ele não vai ter espaço para crescer, ele vai assar todo por fora, não vai assar por dentro e, consequentemente, ele vai afundar. Então, tem que prestar atenção em todas as etapas que eu ensino para você ter aquele bolo perfeito no final e você fazer corretamente. Caso você queira pesar, também não há problema, você pode pesar. Como aqui eu sei que essa quantidade é exatamente para essas 2 formas, aqui eu vou colocar no olho mesmo.
Então, feito isso, agora eu vou levar as minhas massas para assar em um forno já pré-aquecido. E isso é muito importante para o desenvolvimento do seu bolo na hora que estiver assando. Por quê? Aqui eu estou utilizando bicarbonato, porém se fosse um fermento também seria a mesma coisa. Eles precisam de um choque térmico para poder reagir. Então meu forno já está lá na temperatura que eu quero, já pré-aquecendo, depois eu coloco as massas e eles vão reagir corretamente e vão crescer. Temperatura de forno é muito pessoal, vai depender do tipo de forno que você está utilizando, se é um forno elétrico, se é um forno a gás, se é um forno convencional, se é um forno industrial. Então aqui eu estou utilizando um forno elétrico e estou colocando 175 graus para assar essas minhas massas amanteigadas, que diferente de outras massas que a gente pode encontrar por aí, outras massas mais leves, a gente coloca uma temperatura menor. Então 175 graus nesse meu forno já é o ideal para assar essas massas amanteigadas. Teste da massa. Rafa, como é que eu sei que a massa já assou? Você vai abrir o seu forno após 30 minutos que ele está lá dentro. Se você abrir, encostar a sua mão levemente no centro dele e sentir que ele ainda está molinho, você não precisa enfiar palito. Por quê? Se você enfiar aquele palito no centro do bolo, mesmo a massa ainda estando crua, ele corre o risco de afundar, porque você está retirando praticamente o ar que tem dentro da sua massa. Então você espera mais um tempinho, deixa ela assar mais, toca no bolo depois, levemente no meio. Quando você sentir que ele já está um pouco mais firme, aí você sim faz o teste do palito. E quando aquele cheirinho tomar conta de toda a sua casa também. Então agora eu vou levar para assar em média 50 minutos a 1 hora, ou pode ser um tempo maior. Como eu falei, vai depender muito do tipo de forno que você está utilizando. Então sempre faça teste. Depois das massas assadas, retiramos do forno e aí colocamos em cima de uma grade para esfriar por completo, por igual. Por quê? Se você pega essa forma, coloca em cima de um balcão, aqui você está fechando a circulação do ar na parte de baixo do bolo. Então aqui eu coloco em cima dessa grade, o ar vai circular e o seu bolo vai esfriar por completo e por igual. Feito isso, a gente vai embalar essas massas com um plástico filme para poder fazer o quê? Armazenar na geladeira. Todas as minhas massas de bolo, após assadas, elas vão para a geladeira ou para o congelador, dependendo do dia que eu for utilizá-las, ou para a parte do refrigerador, se for apenas para dar estrutura a essa massa e em seguida eu poder utilizar. Por quê? Se você desenforma essa massa e já vai cortar, já vai rechear o seu bolo, já vai entregar ao cliente, você está correndo um risco muito grande de perder a estrutura desse bolo e de não dar certo, desse bolo rachar, desse bolo quebrar, desse bolo desmoronar. E na hora do corte também ele vai esfarelar muito, porque não foi uma massa que foi para a geladeira e ele não criou estrutura. Então o ideal, sempre que desenformar a sua massa do bolo, é colocar na geladeira para criar estrutura por no mínimo um tempo ali de 8 horas. Ah, Rafa, e eu posso deixar essa massa por quanto tempo na geladeira? Vamos lá. Validade das massas. Todas as minhas massas de bolo, veja bem, as minhas massas que você pode aprender. Se você utiliza outro tipo de massa, outra forma de massa, você já vai ter outro prazo de validade. Então, as minhas massas, elas têm validade de até 30 dias no freezer, congeladas após assadas e armazenadas corretamente e até 8 dias na parte do refrigerador. Então vai organizar a sua semana de produção. A dica é: assa todas as massas que você já sabe que vai ter aquelas encomendas na segunda-feira ou na terça-feira, já vai armazenando ali na geladeira, todas embaladinhas com plástico filme para não ressecarem e em seguida você já vai utilizando. Aí você pode me perguntar: Rafa, o cliente me pediu o bolo no mesmo dia, eu queria muito fazer essa encomenda porque eu estou precisando de fazer a encomenda e quero muito, não quero perder o cliente, o que é que eu faço? Você pode até fazer essa massa no mesmo dia, prensar, rechear no mesmo dia, porém, você tem que ter um tempo mínimo tanto de descanso da sua massa para ela criar estrutura e depois da prensagem também. Prensagem vamos falar na próxima
aula. Então, essa massa indo para a geladeira, ela vai criar estrutura, vai ficar uma massa com elasticidade, com estrutura, com firmeza e com segurança. E como eu falei, vai te ajudar até mesmo na hora do corte. E para ela poder ir para a geladeira, a gente não pode simplesmente jogar do jeito que está dentro da forma ou tirar da forma e colocá-la sem nada. A gente tem que proteger essa massa para evitar que ela resseque. Então, para proteger, eu vou utilizar aqui um plástico filme. Pode ser também algum saquinho de embalagem que você possa utilizar. Então, aqui eu vou desenformar a massa em um plástico filme. Como eu não coloquei o desmoldante na lateral, eu vou utilizar aqui uma faquinha só para ajudar a soltar mais fácil da lateral. Viro a massa aqui em cima. Ela está fria, porém ainda está um pouquinho morna, mas está bem fria já no ponto de você guardar na geladeira. Protejo. E dessa forma, você já pode colocar ou no seu congelador ou na sua geladeira, dependendo do dia que você vai utilizar. Voltando aqui para o prazo de 30 dias no freezer é um prazo de segurança testado por mim. Então, o que é que acontece? Às vezes você fez aquela produção, o cliente desistiu de última hora e você não quer desperdiçar aquela massa do bolo. Então, você vai ter um prazo limite para estar guardando, armazenando essa massa no congelador. Na geladeira é só se você for utilizar até 8 dias ou de imediato. Então não tem necessidade de você ter um bolo só no próximo mês, só daqui a 30 dias e já fazer a massa hoje, querendo otimizar o seu tempo e deixar ela 30 dias lá. Esse prazo de 30 dias é um prazo de segurança, porém não tenha medo porque foi um prazo testado e sempre utilizado por mim e eu te garanto que vai dar certo. Se você seguir todos os meus passos, não vai ter erro algum. Sempre protegendo a massa não vai ficar seca, a massa não vai perder o sabor e vai dar tudo certo no final. E aqui eu vou virar a outra massa. E eu quero te mostrar a fofura dessa massa. O cheiro dela não vai dar para você sentir daí, só se você fizer a sua. Porém, a cor dela está linda. Aquela massa de cacau pretinha do jeito que a gente ama. Porque massa de chocolate ou de cacau para mim tem que ser nessa cor. Ninguém venha com um bolo marrom clarinho que eu não quero nem aceito. Então aqui você já aprendeu a fazer uma massa estruturada, uma massa saborosíssima, que você vai poder utilizar tanto para um bolo de festa, decorado da forma que você quiser, ou até um bolo, um caseirinho para casa, um bolo no pote, um bolo para tomar com café, um bolo para criançada, você que vai escolher como você quer consumir. E tá aqui, vou embalar, vou armazenar na geladeira, para depois a gente prensar, a gente rechear. Já aprendemos a fazer uma massa deliciosa, amanteigada de cacau e lógico que também tinha que ter aquele recheio maravilhoso. E agora você vai aprender a fazer um recheio à base de brigadeiro trufado, que super vai combinar com aquela massa maravilhosa. Então, para isso, aqui eu tenho todos os ingredientes e o brigadeiro eu vou utilizar o leite condensado, creme de leite, chocolate em pó, 50% cacau e chocolate em barra, também um chocolate meio amargo. Vou juntar todos os ingredientes em uma panela e começar a mexer até chegar naquele ponto que é caindo em blocos, aquele ponto firme, porém cremoso, que você pode trabalhar com qualquer tipo de bolo de festa com segurança e, além disso, outros tipos de bolos também, porque brigadeiro dá certo com qualquer bolo. Então, aqui na panela eu vou colocar o leite condensado. E o creme de leite.
Agora eu vou adicionar os chocolates, que é o chocolate em pó e o chocolate em barra. Chocolate nobre, vai trabalhar com recheio, sempre utilizar chocolate nobre. E agora eu vou misturar tudo antes de ligar o fogo. Aqui eu vou trabalhar com a temperatura média, por quê? Se você quer fazer um recheio, nunca fazer naquela temperatura mínima. Enquanto mais tempo aquele recheio ficar no fogo cozinhando, mais tempo ele vai passar para cozinhar, você vai perder o ponto e ele vai ficar como se fosse um chiclete. Então você vai perder o ponto por conta que ele demorou muito tempo cozinhando, chegando ao ponto até de açucarar. Então você pode até pensar, eu não vou perder o ponto se eu cozinhar mais rápido. Então, a temperatura ideal para você fazer um brigadeiro, um recheio de panela, é sempre temperatura média, independente do fogo que você está utilizando. Se for um fogão de chama, se for um fogão de indução, como é esse aqui, que é o meu caso, sempre na temperatura média e mexendo sempre. Então aqui a gente sempre está mexendo nas laterais e no fundo para não deixar grudar. E o tempo de cozimento vai variar muito de fogo para fogo. Porém, uma dica para você saber se atingir o ponto correto é quando ele começar a saltar do fundo da panela e você fazer o teste da espátula, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então aqui é só prestar atenção para o seu recheio não grudar no fundo da panela, sempre mexendo bem. Então o ideal para você sempre mexer os recheios é utilizar uma espátula de silicone, que é a famosa pão duro, tipo essa que eu estou utilizando. Outra dica também para o seu recheio sempre dar certo é observar o tipo de panela que você está utilizando. Então sempre procurar aquela panela mais grossa que tem um fundo triplo, um fundo mais grosso. E não utilizar aquela panela de alumínio do fundo muito fininho que chega até a queimar o seu recheio. Então isso aí também vai fazer uma diferença muito grande no resultado final do preparo do recheio. Uma dica para você que quer trabalhar com bolo caseirinho ou até mesmo bolo de pote é o ponto do recheio. Então a gente vai utilizar um recheio que ele fique mais cremoso, um pouco mais fluido. E o ponto é exatamente esse aqui. Eu vou levantar a espátula, ele vai cair um pouco mais contínuo, porém tá um pouco firme, um pouco cremoso. Então esse ponto aqui é ideal para você fazer uma cobertura de um caseirinho, de colocar dentro de um bolo de pote, um bolo na taça. Mas, como vamos utilizar para um bolo festivo, aqui vamos deixar no ponto de caindo em pedaços, em blocos. Então aqui acabamos de chegar no ponto e olha a diferença para aquele outro ponto que eu mostrei agora há pouco. Aqui ele está desgrudando do fundo da panela. Eu viro a panela, ele começa a soltar e eu faço também o teste da espátula. Quando eu levanto a espátula, ele cai em pedaços. Ele não cai contínuo, ele cai em pedaços. Então esse ponto aqui é exatamente o ponto correto para você trabalhar com bolos festivos e com segurança. Vai fazer um recheio à base de brigadeiro, o ponto tem que ser esse. Lembrando que a temperatura do fogo vai influenciar, sempre mexer em uma temperatura média. O tipo de panela que você está utilizando tem que ser uma panela do fundo mais grosso, ou seja, um fundo triplo. E a espátula também vai te dar um manuseio melhor para você mexer o seu recheio e evitar que ele queime. E caso ao final do recheio você perceba
que ele ficou com alguns gruminhos, você pode pegar um fouet, depois que desligar o fogo, e pode mexer, porque ele vai ficar mais brilhoso e sem gruminhos, bem lisinho. Feito isso, agora eu vou retirar dessa panela e colocar em um recipiente para ele esfriar e a gente poder utilizar no bolo. Depois que colocamos o brigadeiro em um recipiente, aqui eu vou levar ele para esfriar. Você tem duas opções, ou deixar esse brigadeiro esfriando em uma temperatura ambiente para depois utilizar dentro do seu bolo, ou então levar ele para a geladeira, ou para o freezer ou para a parte do refrigerador. E para isso é importante que a gente cubra todo esse brigadeiro para evitar que ele crie água na parte de cima. Então aqui com plástico filme eu vou colocar em contato com o brigadeiro. E levar para a geladeira. Passando para o prazo de validade, nós confeiteiras sabemos que a gente tem que otimizar bastante o nosso tempo, então a gente quer trabalhar com a demanda grande. Para isso eu tenho que fazer o preparo tanto de massas como de brigadeiros dias antes daquela encomenda, para eu poder trabalhar mais e ganhar mais dinheiro, consequentemente, né? Então para isso você vai poder armazenar esse tipo de recheio à base de brigadeiro, que é creme de leite e leite condensado, na geladeira por até 5 dias, do mesmo jeito que está aqui, em um recipiente com plástico filme em contato, e ainda você pode colocar uma tampa para vedar bem e armazenar de forma melhor esse seu recheio, ou no freezer por até 8 dias. Rafa, e se eu quiser deixar 20 dias, 30 dias, o que pode acontecer? Se você quiser deixar, ultrapassar esse período que eu estou te falando, você tem que fazer um teste. Por quê? Não é que o seu recheio vai estragar, vai ficar ruim. O que pode acontecer é ele cristalizar na parte de cima. E aí a gente não vai entregar um recheio tão bom quanto aquele recheio mais novinho, mais fresquinho. Então, para evitar que ele cristalize, esse é o prazo máximo de validade que eu sempre trabalho com os meus recheios. De até 8 dias no freezer congelado e de até 5 dias na geladeira. Vai utilizar, faz um teste. Prova um pouquinho, experimenta, vê se está cristalizado, se está lisinho, se está cremoso. E aí sim você pode colocar dentro do seu bolo. E as sobras também. Às vezes a gente faz uma quantidade a mais de recheio, não quer perder, então você tem aí 5 ou 8 dias de armazenamento do seu recheio à base de brigadeiro. Outros tipos de recheios com outros tipos de preparos e de ingredientes, aí o prazo também vai alterar. Pode ser mais, pode ser menos. E para você poder utilizar esse recheio que foi armazenado na geladeira ou no freezer, é bem simples. Se você armazenou ele no freezer, você vai descongelar ele dentro da própria geladeira, na parte do refrigerador. E na hora de utilizar, de colocar dentro do bolo, você pode tirar meia horinha antes, colocar em uma temperatura ambiente, que também não seja uma temperatura muito alta, e esperar ele chegar naquele ponto mais cremoso para ser melhor de você manusear e rechear o seu bolo. Para deixar o nosso bolo com aquela combinação perfeita, agora você vai aprender a fazer um recheio 4 leites. Exatamente. Aqui eu tenho um leite condensado
leite de coco, creme de leite e leite em pó. Então é por isso que chamamos ele de 4 leites. E aqui, para incrementar mais ainda esse recheio, eu vou utilizar o coco ralado. Sabe aquele recheio tipo Prestígio com bastante coco? Então é exatamente esse aqui. Vou misturar todos os ingredientes na panela. Aqui é o mesmo processo do brigadeiro que fizemos agora há pouco, o brigadeiro trufado. Você vai mexer em uma temperatura média, sempre assim, nunca esquecer disso, até atingir aquele ponto de caimento em bloco. Então aqui eu vou adicionar o leite condensado. O creme de leite. O leite de coco. O leite em pó. E o coco ralado. Misturo tudo antes de ligar o fogo. Quando você for fazer esse recheio tipo Prestígio, que é o recheio 4 leites adaptado com o coco ralado, é importante que você sempre fique observando o ponto. Por quê? Devido a gente acrescentar o coco ralado, ele fica mais firme, mais grosso, mesmo antes de você colocar até no fogo. Então aqui a gente observou que ele começou a saltar do fundo da panela. Faça o teste da espátula, ele fica caindo em blocos. Você pode até chamar esse recheio de recheio cocada. Olha, chega a dar vontade de comer quando a gente fala numa cocada. Então aqui eu já atingi o ponto, desgrudando do fundo da panela. Faço o teste da espátula, caiu pausadamente em pedaços. Feito isso, agora vamos colocar em um recipiente para esfriar e a gente poder utilizar. E uma dica para você, sempre quando for fazer um recheio de base branca, é sempre observar a data de fabricação daquele leite condensado. Por mais que ele esteja dentro da validade, a data de fabricação é muito importante. Por quê? Enquanto mais tempo ele foi fabricado, mais tempo aquele leite condensado ficou dentro da caixa, então ele vai acontecendo o quê? Ele vai açucarando com o tempo e ficando naquela cor amarelada. Então, para seu recheio ficar com essa base branquinha, clarinha, sem ficar com aquele aspecto de doce de leite, o ideal é você olhar a data de fabricação. Então, você procure sempre observar na embalagem do produto a data de fabricação mais próxima da data atual. Essa é a dica para o seu recheio ficar branquinho do jeito que você ama fazer. Como esse aqui, o nosso recheio de Prestígio. Olha a cor, está lindo, delicioso. E agora vamos dar continuidade com outro passo a passo. Vamos utilizar ainda esse recheio, porém vamos modificá-lo. Vamos fazer um recheio à base de brigadeiro, porém um brigadeiro mousse. Um briga mousse, ou como você quiser chamar.